Boa noite. Descendentes de escravos, pobres, excluídos, há muito tempo os negros brasileiros tentam abrir o espaço social que ainda se fecha a eles. A busca por essa inclusão, depois de séculos de preconceito e desigualdade, está ganhando dimensão no país. Salvador, terra natal de grande parte da população negra brasileira, criou um organismo oficial para tratar exclusivamente dos direitos civis dos afrodescendentes. É a Secretaria Municipal da Reparação, dirigida pela educadora Arani Santana, a convidada desta noite do Roda Viva. Ligada historicamente ao movimento negro, Arani assumiu a tarefa de transformar em política pública a ideia de reparar os danos sofridos pelos negros com a discriminação racial. Arani Santana é pedagoga com formação acadêmica também em artes cênicas e especialização em história da África. Professora de língua portuguesa, de cultura africana e de arte e educação, tem uma longa lista de trabalho em escolas, oficinas e entidades voltadas para arte e cultura. Assumiu a Secretaria de Reparação, criada pelo prefeito de Salvador, Antônio Embaçaí, em dezembro do ano passado, tornando-se a única representante negra no governo municipal da cidade, onde os negros representam 86% da população e formam o principal conjunto de excluídos sociais. Salvador tem um dos mais alarmantes índices de desigualdade social do país, consequência da segregação racial que produziu mais de 3 séculos de danos e também de indignação contra o preconceito e a desigualdade. A Bahia sempre teve uma história de insurreições, sempre saiu na frente e ela teria que sair na frente nesse momento, com uma Secretaria da Reparação. Ela não vai reparar as sequelas de 5 séculos, mas vai iniciar um processo de minimização das desigualdades. Arani Santana, entusiasmada com a ideia da reparação se oficializar no país, tem uma história pessoal de envolvimento nessa busca. Ela é fundadora do Movimento Negro Unificado e diretora do ILEAIE, o mais antigo movimento negro do Brasil. Acabou de fazer 30 anos e comemorou o aniversário junto com a criação da Secretaria de Reparação. O ILE, que surgiu inicialmente como um bloco de carnaval, incorporou um trabalho social em suas atividades, que se tornou referência e estimulou o surgimento de outros grupos de ação comunitária. Com 3.000 associados, realiza projetos culturais e educacionais com oficinas profissionalizantes para jovens e adultos e uma escola de ensino fundamental que atende 150 crianças da comunidade. O mais belo dos belos, como também é chamado, o ILEAIE participou do Carnaval de Salvador este ano com mais de 3.000 pessoas. E mais uma vez levou para as ruas temas referentes à realidade do negro. Temas da inclusão social há 30 anos reivindicada pelos movimentos negros e que agora começam a entrar na agenda municipal de Salvador através da Secretaria da Reparação. Para entrevistar a secretária da Reparação de Salvador, Arani Santana, nós convidamos Alba Zaluar, professora titular de Antropologia do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Marcelo Santos, vice-presidente de Recursos Humanos do Banco Boston e presidente da Fundação Banco Boston, responsável pelo projeto de ação afirmativa Geração 21. Viviane Kulzinski, editora de geral do jornal O Estado de São Paulo. Michel Haradon, empresário, coordenador nacional da Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania, CIVES, e da ONG Shalom Salam Paz. Flávia Oliveira, repórter especial da Editoria de Economia do Jornal O Globo, e Carlos Novaes, cientista político e diretor-presidente do Instituto Data Nexus. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. Você pode participar do programa fazendo a sua crítica, a sua sugestão, a sua pergunta, pelo telefone 0 operadora 11 252 6525 ou utilizar o fax 0 operadora 11 3874 3454. Pode também mandar a sua mensagem pela internet. Nosso endereço é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Arani. Boa noite. Queria começar indo à raiz do problema, que, na minha visão, é a etimologia. Reparação quer dizer restaurar, vem do latim reparare, né? E do latim tardio reparationes, né? E tem vários dicionários, isso é do dicionário etimológico, em vários dicionários tem diversos significados, inclusive
o ação ou efeito de reparar, conserto, restauração de forças, satisfação dada ao injuriado, reparação de honra, de injúrias. E no Aurélio tem aqui reparação, ato ou efeito de reparar, restauração, reforma, indenização, ressarcimento. Reparação significa indenizar os descendentes dos escravos também? Não. Na nossa concepção, este foi um achado semântico que o Fórum de Entidades Negras e o Movimento Negro de Salvador se apropriou, e nós entendemos reparação a nível de secretaria como oportunização, como abrir brechas, é dar oportunidades. O reparar não é o conserto, porque as sequelas que foram deixadas nessa população não têm conserto. É a abertura de oportunidades. Na verdade, é oportunizar a um segmento, oportunidades, sendo redundante, a um povo que sempre fora excluído ao longo dos séculos. O que separa isso da luta contra o preconceito pura e simplesmente? O que separa Sim, isso? No que isso distingue? Porque só tem Secretaria da Reparação em Salvador. Bem, no Brasil inteiro tem várias secretarias, organizações, instituições que lutam a favor do final do preconceito, contra a discriminação, pela afirmação dos segmentos da comunidade negra, etc. Mas nenhum chama a reparação. Eu acho que foi um ato de coragem. Este nome, por sinal, foi dado pelo prefeito da cidade, porque não cabe mais, nesse momento, se arranjar nomes bonitinhos, com penduricalhos. A questão é essa, é reparar, é oportunizar. Na verdade, existem muitos municípios do Brasil com secretarias que, a partir desse ano, estão também pensando nessa reparação. Há uns 2 meses atrás, assim que eu tomei posse, eu estive em Brasília com a ministra Matilde, do CEPIR. E lá nos encontramos. Éramos 25 cidades do país, organismos que funcionam dentro de secretarias, mas sem essa estrutura de secretaria como a nossa. Contudo, a partir deste governo, eles estão preocupados também com essa reparação. Estão preocupados em oportunizar, em traçar políticas, que é o grande objetivo desta secretaria. Até então, não se falava em reparação. Hoje não cabe mais à sociedade se calar, muito menos o movimento negro, que ao longo dos séculos, de 25 anos, quero corrigir, vem lutando para que exista uma secretaria, não para resolver os problemas da população. Não é uma secretaria sozinha e nem o governo que vai deslanchar esse processo de reparação. Mas após a terceira conferência de Durban, acordos que o Brasil, que o governo brasileiro assinou, junto com organizações, com sociedade civil organizada, com o movimento negro, não cabe mais o Brasil achar que a discriminação racial é um problema dos discriminados nem para os discriminados. É um problema que o governo tem que tomar como agenda e entender que a discriminação é uma questão que vem ferindo os princípios mais nobres da democracia e que vem também entravando o desenvolvimento econômico deste país. Esse é o ponto. Secretário, eu queria fazer uma pergunta em relação aos projetos da Secretaria, efetivamente. Quer dizer, tem algumas questões, né, de desigualdade racial. Por exemplo, a desigualdade educacional, por exemplo, as desigualdades no mercado de trabalho. Quais são suas ideias em relação a isso? São políticas de ações afirmativas, adoção de cotas em universidade, cotas em empresas, no serviço público? Bem, as cotas são tão badaladas, né? Essa questão das cotas na universidade é uma questão que Salvador já tomou conta disso. A UFBA está ainda em processo de discussão, a UNEB já adotou suas cotas e também as cotas não é uma bandeira do movimento negro, não é uma prioridade do movimento negro e também não é uma demanda desta Secretaria da Reparação. A Secretaria da Reparação está muito preocupada com a questão da educação, porque nós entendemos que a reparação ela vai acontecer na sua plenitude pela via da educação. Os nossos projetos, que não é meu o projeto, a Secretaria da Reparação,
é fruto de uma luta do movimento negro na Bahia. E essas ideias são oriundas do movimento. Temos essas duas grandes preocupações, que é a reparação pela via da educação e a reparação pela inclusão econômica. É essa a nossa maior preocupação nesse momento, muito embora esta secretaria vá também trabalhar, né, em parceria com outras secretarias, a exemplo da Secretaria do Trabalho e Ação Social, a Secretaria da Saúde e da Habitação. Nós ainda estamos caminhando para o 3º mês de vida, de fundação, de criação. Estamos passando por todo o trâmite, toda a tramitação de uma secretaria, na elaboração do regimento, na composição do quadro, e logo em seguida iremos traçar o nosso planejamento estratégico, recebendo realmente as contribuições dos movimentos que existem em Salvador. Ela não trabalhará sozinha, nem com ideias oriundas das nossas cabeças que estamos no fronte, mas é uma secretaria com uma composição de toda a sociedade. Eu queria voltar a tocar um pouquinho no assunto das cotas nas universidades, além do que está sendo feito, principalmente nas universidades estaduais, como a gente tem o caso da UNEB, tem o caso do Rio de Janeiro. O MEC fala em estatizar algumas vagas em universidades privadas, mas eles não sabem como fazer isso para fazer uma seleção dos alunos negros. A UNB, aí voltando um pouco para a federal, falou que faria uma seleção por fotografia. Até então era uma autodeclaração. O que a senhora imagina assim, que seria a forma mais adequada de fazer também esse processo de seleção com a minoria? Este é um detalhe que cada universidade adota a sua fórmula e cada realidade estadual ou municipal também adota a sua fórmula. Eu acho muito interessante porque essa é uma questão que tem sido muito badalada. Me desculpe, mas eu vou ter que dizer, né, que hoje se trata essa questão das cotas como se fosse algo assustador. Mas a gente entende que tudo que tira privilégio de um segmento causa toda essa polêmica. Toda e qualquer política de cotas em qualquer parte do mundo onde houve desigualdades, onde houve colonização, ela é polêmica a priori. Eu, enquanto educadora, admito que as cotas, nesse primeiro momento, ela se faz necessária. É como se fora uma estratégia radical, uma maneira de se acelerar o processo de igualdade deste país. Acho justo, acho correto e não me detenho muito nessa discussão, porque na nossa terra isso já é fato consumado. Mas eu entendo, enquanto educadora, que é preciso que nós trabalhemos paralela a essas cotas, porque nós temos essa demanda reprimida que precisa adentrar a universidade, precisa trilhar, mas nós estamos muito mais preocupados com nossas crianças, nossos jovens, com a melhoria da qualidade do ensino, para que esses alunos possam, em igualdade de condições, adentrar a universidade, não só a universidade, como entrar, ser incluído na sociedade através do mercado de trabalho e tal. Então, essa questão das cotas, eu acho que tem tomado muito tempo de nós trabalharmos em outras ações que venham a fortalecer esse indivíduo, a ele ser inserido na sociedade. Então, agora eu estou começando a compreender o que você quis dizer com criar oportunidades, né? Essa valorização da educação básica, no meu entender, de vários colegas meus, ela é fundamental e ela é anterior, digamos, à política das cotas. Ela tem que estar sempre presente, né? E ela que tem que, digamos assim, indicar o caminho até a universidade ou o ensino técnico. Porque também não podemos ter um preconceito de achar que toda a população deve ter o gosto, deve ter a disposição, né, a capacidade de investir muito no estudo, como exige a universidade. Exato. Indo à Cidade de Deus, onde eu fiz pesquisa durante muitos e muitos anos, recentemente, o que eu ouvi dos moradores de lá, né, foi um lamento pelo fim do ensino técnico. Eles querem que volte o ensino técnico tal como era praticado durante a década de 80. Eu acho que essa é uma preocupação na melhoria da qualidade do ensino, certamente, porque o ensino técnico também precisa do ensino básico de qualidade, não é isso? Mas há todo um debate acerca do porquê os negros e pardos, e depois nós vamos conversar sobre essa separação, negros, pardos e
e os brasileiros pobres, de um modo geral, têm muito mais dificuldade em ser bem sucedido na escolaridade, né? Então apresentam uma escolaridade, em termos de número de anos, mais baixa do que a dos brancos privilegiados, e também fazem pouco uso, né? Tem poucas oportunidades no mercado de trabalho de fazer uso dessa escolaridade que foi adquirida. E eu queria saber o que vocês têm assim, de mais concreto em termos dessa tentativa de compensar as famílias negras, pardas, pobres de Salvador, para que esse círculo vicioso da pobreza, né, em relação à escolaridade se rompa. Pois é. Esta é uma luta que nós começamos e que ela é a longuíssimo prazo. Temos certeza disso. Ocorre que nós temos que pensar um pouco no debate. Acho que a própria sociedade desconhece o processo histórico que essa população, que nossos ancestrais tiveram nessa cidade. Partindo do princípio que o pior do 13 de maio foi o 14 de maio, em que essa população ficou à margem, sem lenço, sem documento, sem habitação, sem essa tal de indenização, na sarjeta. Essa população ficou à margem da sociedade ao longo de muitos séculos. No pós-abolição, esse segmento não foi absorvido pela sociedade. Chegavam os imigrantes e a esta população coube os subempregos, os biscates, etc., tudo que todo mundo já sabe demais. E a criação dessa cultura maravilhosa, que é a cultura brasileira, né? Pois é. Parece até, né, um contrassenso. Essa cultura que hoje nós usufruímos e que representa tão bem a nossa nação, todo esse legado da música, a música brasileira, é desdobramento do samba, né? O samba que se desdobrou em outros estilos de música. Os terreiros de candomblé que salvaguardaram toda essa nossa cultura do ponto de vista da estética, do toque, da culinária, da nossa religiosidade. O que nós herdamos das senzalas, as comidas, todo esse legado, a religiosidade nossa, os orixás e tudo mais que essa população, mesmo à margem da sociedade, salvaguardou, isso não é levado em conta, porque até pouco tempo essa era considerada uma cultura menor. A cultura, o saber científico, o importante, o bom e o correto, era o que era veiculado pelo livro didático. Essa cultura nossa africana, passada de geração em geração, pela oralidade, não era compreendida como uma cultura, como um conhecimento científico. Mas posso fazer uma pequena observação? O que eu fico preocupado ouvindo pessoas como você, que eu respeito muito, os trabalhos, eu tenho certeza que vai ter um impacto muito grande na diminuição da desigualdade e tal, é que não presto atenção em tudo que já foi feito em termos de movimentos de escravos. Sim. Durante o Brasil Colônia, Brasil Império, não é? Porque o fato de que nós temos hoje essa cultura se deve a essa capacidade de luta do negro brasileiro. Eu queria chegar até lá. José Reis, que você deve conhecer, grande fez um belíssimo pesquisador, livro sobre isso. A Revolta, né, dos Malês, grande pesquisador. E sobre uma revolta nos campos da Bahia, né, que resultou no direito de exercer, né, os seus rituais, né, os seus cultos dos ancestrais, etc. e tal, e manter nesses rituais o uso dos instrumentos de percussão. Isso foi proibido aos negros americanos no meados do século XVIII. Os negros americanos foram proibidos de bater, eles não podiam batucar. Pouco se diz, quem diz isso é o Eric Hobsbawm, num livro sobre a história social do jazz. E eu acho essa diferença fundamental, nós temos que pensar sempre nela.
além de todas as outras a respeito da miscigenação, que depois eu tenho certeza que Eu nós só vamos queria abordar. que a gente ouvisse a resposta da Sim. Arani, por favor. Eu queria chegar até o palco da cidade do Salvador, que ela tem uma peculiaridade, uma especificidade. Salvador sempre foi um palco de insurreições, como você chegou à revolta dos malês, a revolta dos búzios, que nós não chamamos de alfaiates, porque para nós foi muito mais significativo. O número de alfaiates era um número irrisório. Foi muito mais significativo para nós, que estamos agora recontando a história em Salvador, os búzios, porque os búzios eram a senha dos revoltosos entre eles. Eles usavam uma argolinha de búzios, um anel, uma pulseira. Isso foi fruto de uma tese de mestrado de uma pessoa de Salvador e nós nos apropriamos e achamos interessante intitulá-la de Revolta dos Búzios. Salvador foi palco de muitos levantes, muitas insurreições e essa história nunca foi veiculada para a sociedade. A historiografia oficial sempre distorceu a nossa verdadeira história. Quem contou e recontou essa história, quem tem contado ao longo desses 30 anos, foram os blocos afros, movimento esse do qual eu faço parte desde o início. O que eu quero deixar claro é isso, que esse saber, que esse conhecimento ficou restrito a um grupo muito pequeno. E a Escola de Samba do Rio de Janeiro, e o jongo? Bom, a Escola do Samba do Rio de Janeiro é outra história. A nossa história, nós contamos a história de resistência do nosso São Paulo povo, também. dos quilombos, mas isso nós fazemos há 30 anos e não fica somente no carnaval. A história que nós contamos no carnaval, nós desdobramos ao longo do ano, transformamos em cadernos de educação e trabalhamos com os alunos. E não estando satisfeitos, invadimos a partir de 96 as escolas públicas do entorno da nossa associação. Isso aconteceu com Ilhaê, aconteceu com Olodum, com Malê de Balê e Itapuã. Nós resolvemos invadir as escolas, levando esse nosso conhecimento dessa historiografia que nós estávamos a descobrir, a escrever e a reescrever, a fim de que forçássemos a barra do sistema público a aceitar essa história que era a nossa verdadeira história. E foi assim que as escolas públicas começaram a se apropriar desse saber e a quebrar esse preconceito de que a cultura que o menino praticava lá fora, da sala de aula, da escola, a cultura do tambor, do samba, da dança e da estética, era uma cultura que podia adentrar a sala de aula. Então, as coisas na Bahia não são tão fáceis assim. Foram difíceis do sistema entender e compreender. Isso é fruto de uma luta de 30 anos. A cidade do Salvador ter hoje uma secretaria municipal da reparação é fruto de uma luta muito antiga, que a gente pode se reportar até do século XVII, XVIII e XIX. Então, não é uma coisa que foi caída do céu. Fruto de uma luta, fruto da nossa organização, da nossa pressão e da sensibilidade de um governante que teve o saque, que compreendeu, que se aproximou da população negra e que criou essa secretaria no dia 18 de dezembro de 2003. Arani, tenho várias perguntas de telespectador. Vou começar por uma do Marco Antônio Pereira, aqui de Sorocaba, São Paulo, que é o que se diria curta e grossa. Por que o negro baiano somente elege governantes brancos? Meu Deus do céu. Acontece, Marco Antônio, que a realidade de Salvador não é diferente do seu estado nem do Brasil. A partir do momento que houver uma consciência maior da nossa população negra, a partir do momento que for oportunizada chances de candidatos negros se firmarem na sociedade, nós teremos muitos candidatos negros. Ocorre que até que temos candidatos vereadores negros, até mesmo deputados, que são muito poucos, mas a nós não interessa candidatos negros ou até mesmo vereadores e deputados negros que não estejam comprometidos com a nossa causa, que sejam brancos culturalmente falando. Então, candidatos negros para nós não é somente o tom ou o matiz da pele, é um candidato negro comprometido com as questões que afligem a nossa comunidade.
mas muito em breve, de certo, teremos candidatos negros comprometidos na nossa cidade. Quem sabe, talvez, muito em breve. Michel. Caríssima secretária, o povo judeu do qual eu faço parte recebeu reparações, é claro que econômicas, por causa do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Particularmente, eu acredito que o critério deve valer também para os afrodescendentes. É claro que muita gente se pergunta de onde que vai sair tanto dinheiro para tanta gente que sofreu de todas essas injustiças. Eu queria lhe perguntar o que a senhora acha, como que poderíamos iniciar e começar na prática essa reparação financeira? Acho muito difícil essa reparação financeira. Foi um contingente muito grande, foram 4 milhões dos nossos ancestrais que aqui chegaram na condição de escravos. Eu acredito que hoje, sem nenhum discurso de mágoa, não temos mágoa, isso só faz nos atrasar na nossa luta, na nossa caminhada. Este é o momento de inclusão. Mas nós podemos fazer esse ressarcimento oportunizando a essa população acesso a uma boa escola, acesso à educação, que, a meu ver, é a via mais importante da inclusão, porque a partir daí o indivíduo pode deslanchar, ter acesso ao mercado de trabalho, ter uma boa saúde, ter habitação. É impossível, depois de tantos séculos, né, o governo, quem faria esse ressarcimento? O momento do tráfico negreiro, da colonização, da exploração, da devassa que a Europa fez no continente africano e americano, foi um momento político, econômico, social, que passou. Ele passou, deixou sequelas marcantes. Existem sequelas que ficaram na nossa população muito difíceis de serem sanadas, porque foram sequelas de ordem psicológica. Existe alguma importância em dinheiro que possa vir a elevar a estima de um indivíduo? Existe algum pagamento que possa vir a curar essas pessoas de personalidades deformadas, de sequelas profundas? O dinheiro não é tudo nesse momento. Eu acredito que nesse momento é o momento de todos os segmentos da sociedade, iniciativa privada, né, governo, que ele sozinho não pode fazer, todos os organismos avançados, todos que discursam tanto teoricamente por um Brasil justo e igual, deem as mãos, né, e compreenda que é o momento de reparar, não somente os negros, os pobres, de tentarmos dar uma virada e construir um país mais igual e mais justo. Isso cabe para todas as cores e matizes. É a compreensão que a sociedade deve ter, que não cabe mais um país tão desigual quanto o nosso. Eu gostaria só de colocar uma coisa também breve. Existem muitos questionamentos sobre o sistema de quotas no ensino superior. Eu particularmente sou a favor do sistema de quotas, mas eu pergunto, a senhora não acha de que nós deveríamos começar muito antes, bem antes, no jardim de infância, realmente na educação infantil, já seja privada ou pública? Acho. No meu município, em Salvador, já existe esse trabalho. Posso me referir ao município, né, que é o universo que hoje atuo, apesar de ser professora da rede pública há 29 anos. Mas o município já vem com essa preocupação, devo repetir, que já foi fruto de uma pressão dos nossos grupos organizados. O município de Salvador hoje, com 3.790 professores, já começou um processo de reparação nesses últimos 4 anos. Está com 88% dos professores já graduados e os restantes já em processo de finalização do curso de graduação. Essa é uma realidade que não era vista em Salvador, como em todos os outros municípios. Eu não sei se todos os municípios cumpriram a LDB em graduar os seus professores. Então, isso está acontecendo em Salvador. Os vice-diretores e diretores da escola estão fazendo uma especialização em gestão.
e os nossos alunos já estão entrando na rede municipal, porque até então o governo não assumia a educação infantil pré-escolar porque considerava luxo. Na minha terra, pelo menos, era assim. A educação escolar, a educação infantil, sempre esteve nas escolas privadas ou naquelas escolinhas improvisadas de bairros que viravam depósitos de crianças. Então, hoje, o Estado, o município está assumindo a educação infantil. É claro que por uma imposição também do governo federal, mas já compreende isso há algum tempo e vem assumindo a educação infantil. E é lá que nós investimos toda a nossa esperança. A educação fundamental, que vai da educação infantil e às séries iniciais, é nesse segmento que nós temos feito parcerias com a prefeitura. Hoje, as escolas municipais de Salvador têm 73 parceiros. E dentre esses parceiros são o Ilhaê, o Lodum, Malê de Balê, que tem levado a sua pedagogia da alegria, da cultura, e trabalha com esses meninos desde a estética, para que eles assumam a sua estética negra, usando seus penteados, tendo a música como veículo de formação. É através da música que se conta a história dos antepassados. Então, a rede pública municipal só conseguiu avançar porque fez parceria com esses segmentos da sociedade, segmentos esses populares e que antes não adentravam a escola e era proibido, claro, isso não era cultura, isso era algo menor. E hoje já existe essa aceitação. A educação se compreende que não se faz sozinho, se faz de mão dadas com os diversos segmentos. Bom, desde que eu estudo os dados sociais do Brasil, eu aprendi que, do meu ponto de vista, não há nada mais sério do que a questão racial, do que o problema do negro no Brasil. Seja pela sua importância demográfica, seja pela escandalosa desigualdade, seja pela brutalidade que foi perpetrada contra a população negra, seja pela importância econômica que os negros tiveram ao longo de todo o processo de formação da sociedade e do Estado brasileiro. De modo que, quando se vê uma pessoa como a senhora, na posição em que está, o que sempre me preocupa é saber o seguinte: a senhora tem um cargo político, foi indicada politicamente, num Estado que é controlado por uma fortíssima e sólida oligarquia, não é? Eu gostaria de saber o quanto, mudando um pouco, quais são os pontos que a senhora entende que são os principais obstáculos para alguém como a senhora, e que representa o movimento negro, que representa a população negra, num Estado e numa cidade de amplíssima maioria negra e que, no entanto, não tem o controle político, não tem o poder político nem econômico. Quais são as dificuldades que a senhora vê, as centrais, para desempenhar o seu trabalho? E o quanto a senhora avalia que há de tentativa de cooptação quando as oligarquias se voltam para lideranças negras na tentativa de perpetuar o seu poder, de se viabilizar. E o quanto é difícil ou não driblar isso, mantendo autonomia e independência. Gostei do driblar isso. Eu me sinto absolutamente à vontade enquanto secretária municipal hoje, estar secretária municipal hoje, porque todos na minha cidade, inclusive o executivo, sabem da minha história de militância. Todos também sabem que eu não tenho vinculação política com nenhum partido. Não sou ligada a nenhum partido político. Meu partido é o Partido da Negritude. E entendo que a luta para o combate das desigualdades raciais, a luta por essa inclusão, ela é suprapartidária. Me sinto absolutamente à vontade. O Executivo conhece meu ponto de vista, todos os políticos de esquerda, de direita, de centro, sei lá o quê, sabem da minha missão, sabem da minha posição, sabem da minha vida. Então, eu me senti à vontade, até porque esta secretaria não foi uma dádiva caída dos céus. E
Acho que foi muito importante existir essa secretaria e acredito também que fui escolhida porque não tenho vinculação partidária e porque sou um quadro interessante dentro do movimento negro. Desculpe, mas acho que sou. Acho que foi um acerto muito grande terem me escolhido para ser, porque eu tenho seriedade com o que faço, tenho compromisso com a minha população, circulo em qualquer espaço, de direita, de esquerda, ricos, pobres, negros, não negros. Tenho uma circulação livre, tenho minha cabeça livre. Quanto a cooptar, me cooptar, estar à mercê, acho muito difícil a essa altura dos acontecimentos. Eu, aos 52 anos de idade, uma professora de 29 anos de carreira, fundadora de Movimento Negro, estou com muitos parceiros do próprio movimento, de todos os segmentos da sociedade, porque todos esperavam esse momento. Não existe cooptação. Acho que estou muito à vontade, muito segura, porque essa secretaria é algo irreversível. Não tem mais retorno. Esta é uma grita da nossa população. Estou muito bem calçada por todos os segmentos, com diversos colaboradores, e acredito que não é essa a intenção de cooptação. Mesmo sabendo que o estado da Bahia, que é a cidade, né, ela é coordenada, comandada por oligarquias e tudo mais, mas o movimento negro está acima de tudo isso na nossa terra. Nós sabemos, ao longo desses 30 anos, que nenhum partido político levantou a bandeira da discriminação racial. Eu sou prova disso porque venho acompanhando e fazendo essa militância há 30 anos. Desconheço qual o partido político do meu estado que teve como bandeira a questão da discriminação racial. Então, eu continuo muito à vontade, porque não me iludo que nenhum partido tomará como bandeira principal o movimento, as nossas questões. O que hoje alguns segmentos progressistas da sociedade, até mesmo o governo federal atual, têm compartilhado, têm se sensibilizado, nós entendemos que essa luta continua sendo uma luta solitária daqueles que fazem o movimento e que acreditam em dias melhores. Nós estamos um pouco cansados do discurso teórico dos segmentos, até mesmo avançados e vanguardistas da sociedade, o discurso de um país igual, igualitário, de um país mais justo. Mas não passa do discurso teórico. Essa questão das cotas hoje é a grande indignação da sociedade. É isso que nos assusta sempre. É por isso que a luta nossa é uma luta solitária. Marcelo. Secretária, como executiva eu queria trazer a discussão um pouco para o campo mais prático. Nós temos o projeto Geração 21, apoio do Gueledé e da Fundação Palmares. E a senhora no início do programa falou que dá oportunidade. Hoje a senhora tem uma grande oportunidade. Na prática, de forma bem objetiva, o que uma secretaria como essa pode ajudar num segmento importante da sociedade, não só o governo que participa desse esforço, mas as empresas, de forma prática? Existe um plano estratégico, existem pessoas habilitadas, a senhora acabou de falar também que tem muito a dialética, mas a prática é... Como é que na prática essa secretaria vai poder ajudar um ramo importante da sociedade, concretize e ajude o movimento negro a esses objetivos que se propõe? Bem, na área da inclusão econômica, por exemplo, nós vamos fazer parcerias, contratos, já temos alguns projetos já encaminhados. Mas eu vou dar um exemplo da nossa articulação. Esta é uma secretaria que foi criada com a finalidade de traçar políticas e diretrizes voltadas para essa população, para a população afrodescendente, né, com ênfase na inclusão econômica, mas em parceria com as diversas secretarias. Mas, na prática, como você diz, o que é que nós pretendemos fazer? Existe uma exclusão, existe um desemprego muito grande em todo o Brasil.
Então, há uma grita muito grande dos jovens que não entram na universidade e que logo cedo precisam trabalhar. Existe um jovem que está na escola, no ensino fundamental, e um jovem que concluiu o ensino médio e não conseguiu adentrar a universidade nem tem emprego. Esse jovem é que mais tem buscado esta inclusão econômica. Nós temos a preocupação do lado da educação, mas como a professora Zaluar dissera, nem todos têm a vocação para ir para a universidade. Ele quer trabalhar. O que fazer? Então, a nossa secretaria está preocupada em traçar políticas de inclusão. Por exemplo, um exemplo prático que nós já estamos fazendo. Os alunos da escola pública, a demanda de jovens que não têm emprego na cidade, nós já sentamos, para mim foi um momento histórico em Salvador. Movimento Negro, Secretaria da Reparação, sentar com empresários de 4 grandes firmas de call centers, que totalizam 12.500 empregos. Movimento Negro, Secretaria da Reparação, sentar na frente de 4 empresários para negociar vagas para alunos de escola pública. Eu acho que foi um momento muito importante para nós. E o resultado? Por que nós pudemos, desta feita, falar com os empresários? Em outros tempos não teríamos essa oportunidade. Mas a minha fala já é uma fala de governo, né? Então, o encontro, o compromisso já é de mais seriedade. Até porque nós, Secretaria de Reparação, enquanto governo, sabemos que essas empresas tiveram isenções nos impostos. E agora nós podemos ir lá buscar nossa contrapartida. Mas sem chocar, sem falar de cotas, porque é algo que realmente choca as pessoas nesse momento, nesse país, mas atentando para esses empresários, buscando deles, né, trabalhando a sensibilidade deles, a fim de que eles absorvam nas suas empresas jovens, né, jovens da escola pública de Salvador, né, e assim sendo, eles estariam ajudando para o desenvolvimento da cidade e, inclusive, absorvendo nas suas empresas pessoas que têm a cor, o tom e o ritmo da cidade do Salvador, visto que nós somos 86% de população negro-mestiça. Então, na prática, nós já fizemos uma primeira negociação e pretendemos traçar políticas a fim de que sejam absorvidos a partir de concursos públicos existentes, de empresas, né, que estão chegando, muitas empresas em Salvador, a partir, inclusive, né, de descobrir vocações na comunidade negra, para fazermos empreendedores, né, para que essas pessoas também não pensem que todos vão ter emprego de carteira assinada. É um momento que as pessoas podem descobrir suas vocações e ter uma renda para sobreviver. É essa a nossa preocupação, mas nosso foco de atenção ainda está preso à educação também. São muitas frentes. Vocês não imaginam quantas demandas têm chegado à Secretaria. Desde casos de violência, casos que afligem a população, e nós não temos estrutura, mas tudo deságua por lá. Tivemos que interferir até mesmo no Carnaval. Rapidamente, qual que é a estrutura da Secretaria, só para a gente entender? Bom, a estrutura da Secretaria, ela é formada por um órgão colegiado, que é o Conselho das Comunidades Negras. Ela tem o secretário, o subsecretário, uma estrutura de assessoria técnica, de 3 assessores técnicos, tem as coordenações, a coordenação administrativa, tem um gestor de núcleo, e essas coordenações que são as rodas da Secretaria. Coordenação de ações para reparação, ela se desdobra em 2 subcoordenações. Coordenação de promoção empresarial, ela se desdobra em 2 coordenações. E coordenação de relação institucional, ela também se desdobra. Estamos montando aos poucos, porque não queremos inchar. Então, a partir das demandas, nós vamos crescendo a nossa secretaria, que ainda vai fazer 3 meses. Secretária, eu queria voltar um pouquinho, a senhora já falou mais de uma vez, que a questão, na questão das cotas, que é um debate que choca, e eu queria voltar a esse ponto. Choca por quê? Porque o Brasil, nós já temos, por exemplo, cotas para pessoas portadoras de deficiência, né? Isso nos concursos públicos, teoricamente nas empresas privadas, enfim. Choca a discussão de cotas para negros. Por que choca? Bem,
Eu acho que há uma irresponsabilidade muito grande no tratamento das cotas. Eu acredito muito que essa rede de televisão possa vir a promover um amplo debate sobre essa questão. Para se entender as cotas, é preciso que se faça uma retrospectiva histórica, a fim de que a população tenha esse entendimento melhor e compreenda o porquê das cotas. As cotas é apenas uma das opções de ação afirmativa, uma apenas. Ela se faz necessária neste exato momento, porque existe uma demanda reprimida que precisa entrar, porque o tratamento, porque a escola pública e a escola privada, existe um abismo muito grande entre elas duas. Essa demanda reprimida que está aí jamais terá chance de entrar na universidade se não for adotada essa ação afirmativa. Mas não que ela seja a solução do problema. O problema é muito mais estrutural, é muito mais de base. Existem cotas para idosos, existem cotas ou ações afirmativas para deficientes, existem nos partidos políticos, a mulher tem prioridade. Por que todo esse estardalhaço nas cotas para se adentrar à universidade? Então a gente percebe que isso está muito... porque está tirando o privilégio de alguém. É preciso que a sociedade comece a digerir isso e nós, inclusive, tenhamos a responsabilidade de tratar dessa questão de forma mais responsável. Porque eu tenho alunos, eu tive alunos, eu estou secretária, mas eu sou professora, que são contra terminantemente as cotas. Alunos afrodescendentes e alunos também não negros que são pobres e que estão na escola pública e que são meus alunos. Eles são contra, porque existe um propósito, um firme propósito de distorcer esta ação afirmativa, que deu certo em vários lugares e que de certo dará certo aqui. Mas nós, enquanto Secretaria de Reparação, estamos muito mais preocupados com a melhoria da qualidade do ensino. Enquanto educadora, é essa a minha fala. Mas eu não descarto as cotas, ela precisa ser discutida. Cada estado, cada universidade aplica a sua maneira, mas tem a obrigação e a responsabilidade de abrir esse debate, esclarecendo melhor, principalmente a população, que precisa ser beneficiada e que atualmente está com a cabeça, inclusive terminantemente contra, achando que as cotas é uma forma de minimizá-lo cada vez mais, de inferiorizá-lo, porque ele não teria competência para adentrar a universidade, não fora via as cotas, e não é nada disso. O secretário Luiz Bianchi, de São Carlos, em São Paulo, que é desempregado, diz o seguinte: professor Arani, sou branco, pobre e pai de 4 filhos. Os meus filhos não têm direito às universidades, sendo que os negros possuem 40% das vagas. Seria justo 40% para os pobres, independente da cor? A senhora não acha que isto é preconceito? E José Roque Carvalho, de Salvador, na Bahia, pergunta: por que a senhora não luta pela vaga de 50% nas universidades públicas para alunos oriundos da rede pública e 50% para alunos da rede particular? Eu ia lhe fazer a mesma pergunta. Se você acha que essa reserva de vagas para a escola pública não cobriria o problema da pobreza, no modo geral, com todas as desigualdades presentes entre as raças, nessa desigualdade. De certo que quando se define as cotas para alunos oriundos da escola pública, lá no meio existem alguns alunos não negros, mas que estão na mesma Dependendo condição. da região, muitos. Em Santa Catarina, a grande maioria. No Rio Grande do Sul também. Em Salvador, certamente, a grande maioria é de negros. Mas no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina tem 700 mil afrodescendentes. Mas lá, os estudantes pobres não entram nas escolas. Não há lá política nenhuma de cotas, nem para negros e muito menos para a rede pública. É só para registrar que o Brasil tem essas realidades distintas, Exatamente. Mas quando se trata de Salvador, ou uma população de 86% de população negra, para mim que estou na sala de aula, que sempre estive há 29 anos, é gritante. É 99% de negros. E o que sobra, o percentual que sobra, é muito pequeno e insignificante para qualquer tipo de reclamação. Eles irão no bojo.
Agora, cada estado, cada município tem suas especificidades. Eu posso falar pela realidade da minha cidade, que é a segunda cidade mais negra do mundo depois de Lagos, na Nigéria. Salvador tem especificidades. O sistema de cotas em Salvador tem que levar também as suas especificidades. Muito embora não seja a demanda da nossa secretaria. Os organismos lá já estão dando conta dessa questão. A nossa preocupação enquanto secretaria é pela educação de qualidade, é pela inclusão pela educação, é pela inclusão pela via do emprego, da geração de renda, do trabalho. É pela saúde que passa também pela educação, é pela boa habitação que passa também pela educação. Né? Então, nós nos articulamos para a melhoria, para a inclusão da sociedade, desse segmento, principalmente com peso maior pela via da educação. Existem outros órgãos que dão conta das cotas, as universidades, e nem mesmo o Movimento Negro de Salvador está preocupado com as cotas, ele está preocupado com problemas mais estruturais, com a base do problema. Deixa eu lhe perguntar, isso não passa por um Estatuto da Igualdade Racial que tem sido debatido pela ministra Matilde Ribeiro? Porque ela diz o seguinte, que o Estatuto da Igualdade Racial provavelmente ainda não saiu, porque o Congresso tem 3% de negros na sua formação. E isso estaria impedindo, assim, não impedindo, mas levando a uma lentidão na aprovação desse Estatuto. O que o Estatuto poderia ajudar exatamente nisso, nessa fundamentação desses direitos todos que envolvem educação, saúde, habitação? E o que é o Estatuto? Acho que seria bom a senhora também explicar um pouco o que é o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial está causando uma polêmica muito grande, porque ele prevê um fundo, e esse fundo é a grande questão. Eu estive no mês de janeiro com o senador Paulo Paim, e ele estava discutindo sobre essa questão. Eu fui me apresentar a ele, falando acerca da secretaria, e perguntei a ele sobre o destino do Estatuto da Igualdade. Acho muito difícil que ele seja aprovado. Não é somente pela ausência de parlamentares negros, não é somente por isso. É porque o Estatuto é uma ameaça muito grande para a nossa sociedade. Por quê? O que ele é? O Estatuto tira muitos privilégios. O Estatuto vai ferir aqueles que são contra a essas políticas de inclusão. Mas o que ele diz exatamente? Quer dizer, seria bom a senhora explicar um pouco qual é o que esse Estatuto prevê e por que então ele é tão polêmico, e há tantas dificuldades de vê-lo aprovado. Ele é polêmico porque ele prevê um fundo, e é esse fundo que cria toda essa polêmica. O que é esse fundo? Esse fundo vai beneficiar, esse fundo vai ser dirigido para a área da saúde, para a área da educação, né? Vai beneficiar naturalmente políticas mais agressivas, mais profundas, que venham a desenvolver essa população mais rapidamente, sem ficar à espera de governos. Então, esse fundo tem criado muita polêmica, né? E eu não acredito que ele seja aprovado, não somente pela ausência dos parlamentares. Mas ainda é um contrassenso, por exemplo, a gente entregar um relatório à ONU com anos de atraso e ver uma cobrança externa na falta de políticas públicas. Por que não aprovar logo um estatuto? Bom, isso não depende, isso não é tão simples, não é? Eu acho que eles talvez pudessem explicar melhor essa situação. Eu, sinceramente, prefiro não emitir opiniões de relação ao estatuto, porque para nós tem sido uma espinha atravessada na garganta. Não seria bom falar sobre isso? Eu vi a primeira versão do Estatuto. Essa segunda versão eu não tive acesso ainda. Há muitos anos que Paulo Paim vem fazendo esse Estatuto e vem reformulando ao longo do tempo por conta dessas pressões. Né? Eu não tive acesso às últimas versões. Só sei dizer que tem um deputado que é baiano, que é ligado à igreja, inclusive à Igreja Universal, que é uma das pessoas que mais tem apoiado ao Estatuto e que foi relator desse Estatuto da Igualdade. Mas eu ainda não me aprofundei de relação a esse Estatuto. Aranima, você falou em tratar essa questão
da ação afirmativa, das cotas, com responsabilidade. Eu gostei muito disso. E eu queria que você aprofundasse um pouco essa sua reflexão sobre o que é tratar essa questão com responsabilidade. Porque eu diria que, bom, em primeiro lugar, temos o problema da composição racial brasileira, né? Que é extremamente miscigenada, que é complicada de separar simplesmente entre brancos e não brancos, né? Negros e não negros, não é? Eu vim até com uma blusinha listrada de branco e negro e acabei desistindo da ideia, mas isso está na maior parte dos intelectuais brasileiros que pensaram a questão, isso está muito claro, que no Brasil existe essa dificuldade básica, e não só no Brasil, em toda a América Latina. Tanto é que nos Estados Unidos essa dificuldade aparece na classificação racial dos que migram, dos que vão da América Latina para os Estados Unidos e que não são classificados nem como brancos, nem como negros, eles são classificados como latinos ou hispânicos, e os brasileiros acompanham essa classificação. Bom, então nós temos aí um problema. Negros e pardos, vocês... No movimento negro, estão juntando negros e pardos, como se os pardos não fossem também descendentes dos indígenas brasileiros. Eles são. Claro. Né? É o que o nosso Darcy Ribeiro chamava raça cósmica. A mistura das três raças. Né? Meus filhos são a mistura das três raças, a maior parte dos meus amigos também, no Rio de Janeiro. Então, eu fico muito preocupada, porque há uma tendência... Na hora de estabelecer as cotas, de juntar negros e pardos. Na hora de verificar quem realmente é negro, aí é eliminar aqueles que parecem brancos, mas que podem ter uma ascendência ou indígena, que não pode ser excluída também, claro, ou africana, mas que não é só africana. É africana, é portuguesa, é italiana, é francesa, é judaica, é árabe e é indígena, é tudo, né? Essa é uma questão. E a outra questão, que também é muito importante nesse negócio de tratar isso com seriedade, é que a educação, nós também sabemos, vários colegas meus, economistas, que estudam o problema da desigualdade social no Brasil, Marcelo Neri, Simão Schwartz, etc., chamam a atenção para o fato que a educação só não vai resolver. Então temos que fornecer a essas pessoas ativos com os quais eles sejam capazes também de transformar a sua vida, como microcrédito, direito de propriedade, que nas favelas, por exemplo, não existe, né? Há todo um movimento no Rio de Janeiro hoje, pelo Favela Bairro, de transformar essa situação no governo César Maia. Eles estão avançando muito nesse sentido. E eu queria saber o que se a sua secretaria está pensando também nessas coisas que... Está sim, está sim. Até porque ela está ligada a uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que já faz esse trabalho e essas ações estão passando para a nossa secretaria. Mas é claro que nós vamos, para fazer essa inclusão, fazer essa reparação, nós temos diversas pernas, mas nós estamos apenas começando. Uhum. Então, há uma aflição muito grande, inclusive de você que me pergunta, da própria população, de e a inclusão econômica, e emprego, e a saúde, e a educação, e o plano de saúde. São muitas demandas, né? Realmente é como se essa secretaria fosse solucionar os problemas da população. Ela sozinha não soluciona absolutamente nada. Ela é um veículo de articulação, ela é um veículo de formular políticas, ela vai estar buscando as oportunidades, se articulando, fazendo os contatos, estabelecendo convênio, coordenando, fiscalizando, fazendo cumprir. Então, é uma articulação, é o verbo forte dessa secretaria, ao tempo em que ela também irá promover, né, essas políticas de inclusão pela via do microcrédito e tal. São muitos os projetos. Agora, essa questão que você levantou, da cor, da raça, isso é muito complexo, você sabe disso. Sim. É uma tremenda confusão, que começa pelo IBGE. Existe uma forma muito brasileira de não falar de raça, e sim de tom, apesar de que raça é ideológico, eu sei muito bem disso. É um conceito do século XIX que a biologia moderna diz exatamente, que não tem o menor fundamento. Não tem o menor fundamento, mas nós estamos impregnados dela. Então, nós não falamos em raça,
nós falamos em tom e matiz de pele. Então, a partir do tom e do matiz da pele, não é indicativo de coisíssima nenhuma. Nós sabemos muito bem disso. Mas, no momento que você tem a epiderme mais escura e o outro que tem basicamente a mesma origem, com a epiderme e os traços, né, a epiderme um pouco mais clara, o outro tem muito mais oportunidade, porque eu fui vítima disso. E isso nós vemos no dia a dia. É óbvio, porque as pessoas só veem o que a vista alcança. É o tom e o matiz da pele. Então você é excluído também pelo seu tom de pele. Então, como discernir... Excluído da onde, Arani? Eu fico muito preocupada. Excluído da onde? Aonde que você é excluída? No cinema? No hospital público? Na entrada da escola pública? Discriminada. No emprego? Querida. É no emprego? No emprego, ou isso é normal. Ou é na polícia? É o tratamento na polícia e no sistema de justiça brasileiro? Onde é que o negro é mais... Eu sei. Eu citei vários propositalmente. Eu queria que você fizesse uma gradação. Onde que o negro é mais excluído, mais discriminado no Brasil? A cor da pele dele é o crime que ele carrega. Para ser incluído no emprego. Emprego. Emprego, sim. O tal emprego da boa aparência. Ele não, a projeção dele no emprego também depende do tom e do matiz da sua pele. A polícia o confunde também. Claro, a mulher, eu enquanto mulher, sou um testemunho disso. Sobre a mulher e negra, a discriminação é uma overdose, ela é dupla. Então, para mim, aos 52 anos de idade, certo, tenho muitas histórias para contar, certo? Eu hoje, enquanto secretária, sou uma exceção, né? Hoje eu posso não ser mais discriminada porque estou secretária, mas a mulher igualzinha a mim, da minha idade, que mora lá, ela continua sendo discriminada. Ela continua não sendo admitida para ser recepcionista ou para trabalhar num shopping. Mas não seria o caso, secretária, desculpe interromper, de a gente lutar para que a lei Afonso Arinos fosse exercida? Porque eu vou citar uma história que aconteceu, eu como observador, em 1980, no Rio de Janeiro, a jornalista Glória Maria, que hoje trabalha na TV Globo, foi proibida de entrar num hotel, foi posta para fora de um hotel, onde ela ia encontrar com um sujeito que era branco e europeu, né? E eu participei como repórter, sem que os nossos, as pessoas que estavam lá soubessem que eu era jornalista, como se eu fosse advogado dela, de uma conversa com a direção desse hotel, uma grande rede multinacional, em que todas as ofertas e todas as chantagens foram feitas para que ela não seguisse adiante e não entrasse com a denúncia na polícia de discriminação racial. Não seria o caso, né, do movimento negro e da própria Secretaria da Reparação lutar para que essa lei fosse cumprida, porque ela é descumprida 24 horas por dia no Brasil. E quem é jornalista, por exemplo, eu digo jornalista porque a gente observa as coisas e acompanha a ação da polícia, ela é descumprida de tal maneira que se reflete nas estatísticas de morte. Quer dizer, a população negra jovem está sendo dizimada, né, pela ação da polícia. Porque negro jovem na favela é traficante. É verdade. Esse é o sinônimo. Não seria o caso de quer dizer, bater firme nessa tecla? Também. São tantas teclas a serem batidas. Só vou fazer uma retificação. A Afonso Arinos cai a partir do momento que surge a Lei CAO, que é de 88, não é verdade? De 88. Sim. Fazer cumprir. É uma das atribuições dessa secretaria. Um crime fazer cumprir. Crime inafiançável. É uma das atribuições, uma das finalidades também, um dos objetivos dessa secretaria é fazer cumprir certas leis. Mas no nosso país as leis foram feitas para não serem cumpridas. Infelizmente essa é uma verdade. Todos os dias as pessoas são discriminadas em diversos espaços desse país. Em Salvador existe um grupo de advogados afrodescendentes. Em Salvador também formou um grupo, fizeram uma especialização, uma pós-graduação em cima do artigo 5º da Constituição, voltado para as questões da afrodescendência. Nós já temos advogados preparados para essa questão. O que ocorre é que esses processos não vão adiante. O que ocorre é um descaso ainda acerca da discriminação e do preconceito.
a sociedade ainda vê isso como algo insignificante. Porque a discriminação não é algo que fere a tua pele, nem que arranca, nem que lhe mata naquele momento. Mas a morte moral de quem é discriminado é muito maior. O que aconteceu com o dentista é que, além de terem assassinado ele, né, começaram a assassiná-lo moralmente. Isso ocorre todos os dias. O do dentista teve visibilidade porque ele era uma pessoa, né, que era filho de um militar e teve visibilidade. Mas no dia a dia morrem muitas pessoas, jovens e crianças, em todas as partes do Brasil, né? E é preciso que se tome uma atitude mais agressiva de relação a isso. Eu penso muito, nós pensamos muito em fazer um trabalho de formação de policiais. Eles desconhecem a sua própria história, porque eles são oriundos de um currículo branco como vocês são e eu também. Muitos conhecimentos acerca da história da gente, da nossa ancestralidade, nós não temos acesso, não tivemos acesso. Eu acredito que um trabalho também de educação com essas pessoas, de reciclagem com o policial, seria muito importante para que ele visse o seu semelhante como um igual e que tinha uma história semelhante à dele. Eu acho que por isso que eu defendo tanto a questão da educação, do acesso ao conhecimento histórico. Secretária, tem aqui a pergunta de Hélio Souza da Silva, tecnólogo eletrônico aqui de São Paulo, que diz o seguinte: como é que a senhora vê a novela que sugere Preta, da Cor do Pecado? Podia complementar, porque eu queria lhe perguntar justamente sobre essa questão das mulheres negras, né? Acho que estamos nós, né, aqui na base, né, dessa pirâmide de desigualdade. São as que têm as maiores taxas de desemprego, são as que invariavelmente iniciam a vida profissional como domésticas, têm menores salários, enfim, enfrentam toda a sorte de preconceito. Então, só pegando carona aí na pergunta da Preta, e ainda pegando como vivem as carona, pretas. lembrando que na ficção também, você começou com a Camila Pitanga, acho que na última novela, sendo uma médica, e agora você tem uma protagonista, mas com esse da Cor do Pecado. É um retrocesso terrível, né? A essa altura dos acontecimentos parece brincadeira, mas nós mulheres negras temos a mesma história. Temos origem humilde, a mulher que consegue ascender, né, ela teve o mesmo passado. Acredito que você, enquanto mulher negra, Flávia, teve também uma trajetória difícil de escolaridade, mas ainda somos oriundas de escola pública na época que a escola pública era de qualidade. A minha trajetória também não foi diferente da de ninguém. Uma família numerosa de 7 filhos, um pai marceneiro, uma mãe doméstica, uma cidade do interior da Bahia, uma cidade extremamente racista, que a prática de famílias numerosas e negras, né, o nosso destino seria trabalhar no armazém de café ou trabalhar na cozinha, né, da população, das pessoas brancas, donas de fazendas de gado. Mas o meu pai teve o saque, né, de que ele não queria que nosso futuro fosse igual dele. A minha mãe também. E viemos para Salvador. Isso foi depois da Revolução de 64, que meu pai já militava um pouco e meu irmão também. Então ele teve a tenda dele devassada pelo movimento, pelo golpe de 64, porque lá era espaço de encontro de políticos daquela região. E dentre esses políticos era Valdir Pires, que era nosso conterrâneo e vizinho. E ele tinha um sonho de pegar aqueles profissionais, meu pai que era um grande marceneiro, o vizinho, o outro que era um grande ourives, o outro que era carpinteiro, o outro que era pedreiro. Ele queria juntar esses profissionais, mandar para São Paulo para tomar um curso, para ensinar a arte e o ofício aos meninos da nossa cidade. Isso em 63, 64. Mas veio o golpe militar e meu pai também foi perseguido e todo esse sonho caiu por terra. A partir daí nós resolvemos vir migrar para Salvador, né? Eram 5 mulheres, negras, é claro, e 2 homens. E foi muito difícil para nós que queríamos estudar, ocupar um espaço naquela cidade que era bem maior. Então eu comecei a ser discriminada desde os 14 anos de idade. E eu aprendi também a me defender das discriminações e dar a volta por cima. E a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi estudar. E a grande academia, depois da academia, de fato, foi a academia do Bloco Afro. Foi lá
em contato com o terreiro, que eu aprendi muito da minha história, que até então eu não conhecia, porque não havia sido veiculado pelo livro didático. Com as mães de santo dos terreiros, com a tradição oral, com os casos que eram contados. Foi a partir dali que eu comecei a utilizar o instrumental que a universidade, que a academia me deu, para escrever os temas do bloco, para transformar isso em conteúdo, para transformar isso em caderno de educação e levar um pouco dessa história para as escolas do entorno da Liberdade. E foi assim que nós invadimos a escola, levando essa cultura, levando essa história. Isso para mim foi muito importante, mas enquanto isso, me firmar no mercado de trabalho, eu só consegui entrar na universidade pela via da educação mesmo. Fiz um curso de letras e fui ensinar em escola pública, porque era lá que estava a minha população, trabalhando com a educação de jovens e adultos. Então passei pelas dificuldades que eles passaram também. Eu sempre estudei à noite e trabalhei durante o dia para sustentar os meus estudos. Então, se para o homem negro a situação é difícil, para a mulher negra muito mais, porque ela sempre foi vista como objeto, como cidadão de quinta categoria, de segunda categoria. Entre o homem e a mulher negra ganha muito menos do que o homem negro. Secretária. E esta novela, para mim, para nós, lá em Salvador, é um retrocesso incrível. Não é algo muito, um despropósito. Hein? A vilã é branca e loura. A vilã é branca e loura. Mas o título, A Cor do Pecado, que é escrito nas costas largas de um negro, está subtendido que a cor do pecado é negra. Então, a partir do momento que a protagonista da novela, pela primeira vez, é uma negra, denomina-se a cor do pecado de negra. Então, isso é extremamente preconceituoso e muito cruel a essa altura dos acontecimentos. Dentro dessa linha, e aproveitando duas perguntas que parecem diferentes, mas que elas se complementam, se você perguntar para 99% da população brasileira, ela vai dizer que não é racista. Mas ela vai dizer que existe o racismo. Isso estatisticamente não bate. Então eu queria saber como é que a senhora vê o comportamento desse processo. E a segunda pergunta, que se o sistema de cotas é um sistema importante, mas que não é o único sistema, quais são os outros sistemas que podem vir a contribuir? Porque 45% da população é negra ou parda e apenas 2% estão nas universidades. Nos Estados Unidos, onde temos 35 anos de ações afirmativas e trabalho, nós temos 15% da população americana negra nas universidades. Nós temos 2 aqui. Quer dizer, então a primeira pergunta é um pouco conceitual, a segunda é prática. A primeira é o comportamento, o segundo, quais são as outras formas de poder incluir a população negra dentro das universidades, consequentemente ter... Repita a primeira que perdi. A primeira pergunta era sobre se 99% da população diz que não é racista, mas diz que tem racismo. Por que esse comportamento brasileiro? Porque a que a senhora atribui... 99% é racista, mas mente. É uma contradição. Ele diz que não é racista. Dá vergonha ser racista, na verdade é isso. Não é racista. Aí ele arranja argumentos que até mesmo a bisavó, minha bisavó era negra. Eu até tenho uma pessoa na minha casa que eu crio desde pequenininha com maior amor e carinho. Então são diversos disfarces. Isso realmente é a tônica, é a marca brasileira. De dizer que não é racista, justificando que até gosta, um coleguinha do meu filho frequenta aqui, mas se você for objetivo e disser sua filha namoraria, basta um rapaz negro se aproximar da filhinha, é uma ameaça. Então, esse é um artifício que a nossa população tem, racista. Eles são racistas. Eles dizem assim, eu não sou racista, mas até que existe. Mas todos nós, na verdade, devemos admitir que temos uma pontinha, né, de racismo, porque nós fomos treinados para tal. É uma mácula muito grande, a marca, o pecado de ser negro, traz um estigma da escravidão, da inferioridade,
do que fede, do que cheira mal, do que não pensa, do que não raciocina. Tudo na nossa linguagem que nós precisamos revisar, atribuído à cor, preta ou negra, é inferior, é negativo. Então, de sã consciência, quem é que quer ser negro, pelo amor de Deus? Ninguém quer ser. As pessoas buscam estratégia de embranquecimento ou buscam estratégia de dizer que não são racistas, mas que existe. Mas que, na verdade, é uma mazela muito profunda que todos nós temos. Nós somos treinados para gostar daquele padrão. Existe toda uma mídia, toda uma orquestração para admirarmos e acharmos positivo, certo, bonito aquele padrão. Secretária, eu gostaria de voltar ao assunto de trabalho. Eu dirijo uma empresa química que chama Fersol e dá prioridade de contratação a mulheres afrodescendentes, terceira idade e deficientes. Esta é uma decisão política da empresa. Entre uma mulher, para o mesmo cargo, a gente escolhe uma mulher. Se ela for afrodescendente, ainda melhor. Hoje eu posso dizer que nós somos 61% de mulheres dentro da empresa, 38% de afrodescendentes. E aí vem a minha pergunta a ti. A questão de discriminação no mercado de trabalho pode ser corrigido com ações afirmativas voluntárias? Ou o caminho legal, o caminho da lei é mais eficiente? E se for, como fazer cumprir a lei? Nós temos uma prática de um país que tem uma série de leis que não são cumpridas. Eu prefiro, no seu caso, é um caso muito especial. A sua vontade é algo voluntário. Você compreende, absorve, porque tem compromisso, não é preconceituoso e tem hoje como experiência que essas pessoas são iguais, têm inteligência, produzem bem e tal. Mas existem pessoas que não pensam como você pensa. Então é preciso que existam leis mesmo. Nós vivemos num país que precisa ter lei para respeitar a criança, respeitar adolescente, leis para respeitar idoso. Cinto de segurança. Como? Cinto de segurança. Cinto de segurança, né? Sanções, penalidades que as pessoas não respeitam. Então a lei é uma ferramenta, é um instrumento para forçar. Mas o que preciso que exista, outros órgãos ou até a sociedade organizada fiscalizar, fazer cumprir. Talvez em outro planeta exista essa voluntariedade de se absorver. Porque se nesse país não existisse tanto racismo, tanto preconceito, não fosse tão desigual, não precisaria criar a Secretaria da Reparação, nem a CEPI, nem leis, nem cotas, nem coisa nenhuma. Estamos falando bobagens, né? Não precisava existir. É muito difícil você ver um jovem, uma pessoa atravessar outro na rua, um ancião, ou levantar-se do ônibus para dar lugar a outro. É preciso que haja leis para que se respeite o idoso. Eu abraço a opção da lei neste caso, secretária. Infelizmente, mas correndo o risco de tentar fazer cumpri-la, fiscalizar. Secretário, nosso tempo acabou. Eu queria fazer uma pergunta final que mereceria um programa inteiro, mas ela é obrigatória. Não existe o risco, e essa pergunta que eu estou fazendo aparece em todos os programas aqui na TV Cultura em que a gente aborda a questão racial. Não existe o risco do racismo ao contrário? Essa pergunta realmente é clássica. Não existe o risco do racismo ao contrário? Acho que não. Não existe o risco do racismo ao contrário. Hoje estamos num novo estágio. Eu sou aqui uma representante do movimento negro de Salvador, 30 anos de militância, 25 anos de movimento negro político. E lhe garanto que nesse momento nós não temos mais esse ranço, esta mágoa. Queremos soluções, porque eu acredito que este é o momento de buscarmos e caminharmos para a igualdade da raça humana. Esta raça que está perdendo muito das suas características primeiras, de humanidade, de solidariedade, de ética, de irmandade. Então, reparar, para mim, significa união. União de todos os tons e matizes, de todos os segmentos, de todos os partidos, independente de qualquer coisa. Precisamos mudar essa nação e caminhar para a igualdade, para minimizar essas distorções.
Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores. Eu informo a você que está em casa que na próxima segunda-feira nós teremos aqui no centro do Roda Viva o espanhol Alberto Navarro, que é chefe da delegação da Comissão Europeia no Brasil. Ele vai participar do programa 10 dias antes do aumento de 15 para 25 o número de países que integram a União Europeia e